Errado aí, a gente pode tentar fazer um exercíciozinho aí, se tiver tempo. Mas vou passar para a parte de medição, tá? Você vai medir harmônicos, você vai pegar o teu aparelho para medir harmônicos. Tem algumas características. Vou descartar isso aqui. Tem algumas características que você vai ter que olhar com mais cuidado, que eles que vão dizer o que o teu aparelho é capaz de medir, né? Aí tem a taxa de frequência, a resolução da conversão analógica digital, a incerteza e a janela de integração, intervalo de tempo para medição. Tá? Também depois você vai precisar da expressão do cálculo, como é que você vai pegar aquilo que foi medido e agregar aquilo no indicador que você está precisando, num distorção harmônica total, distorção de harmônicas ímpares, pares e tal. Tá? Então aqui é um diagrama de blocos de como é que é um sistema, instrumento de medição, né? Vocês talvez já tenham visto isso aí. Eu vou usar outra caneta aqui. Já tenham visto esse aí, você tem aqui uns TCs e uns TPs, né? E você está medindo os sinais analógicos de corrente e tensão, tá? Esses sinais eles vão ser processados, eles vão ser digitalizados, né? Vai ter aqui um filtro que vai tirar alguns componentes dele. Tem aqui um circuito de amostragem que vai pegar esse sinal analógico e vai tirar amostras dele, tá? Depois ele vai ser convertido de analógico para digital, vai estar aqui nessa forma digital, tá? Depois vai ter um componente de aqui tem a parte de transformada de Fourier, de análise do sinal, tá? Depois ele volta para o conversor digital analógico, tem um filtro de reconstrução da onda e no final você vai ter o teu sinal analógico melhorado, né? Você brinca com o sinal, digitaliza, faz os cálculos lá e depois você tem que ter a possibilidade de reconstruir ele, né? Por aqui é uma prova de que ele foi analisado corretamente, tá? Então você tem conversão analógica digital, um processador digital de sinais, vai fazer aquela análise de transformada rápida de Fourier e depois conversão analógica digital, digital analógico, tá? Então basicamente aí é como é que funciona a medição. Qualquer medidor é assim, tá? Medidor de corrente e tensão. Então a primeira coisa que você vai ter que analisar é frequência de amostragem, tá? Aí aqui tem o teorema de Shannon-Nyquist, né? Alguns de vocês devem ter ouvido falar, outros não, mas ele diz o seguinte, que a reconstrução perfeita de um sinal somente é possível quando a frequência de amostragem é maior que o dobro da maior frequência contida no sinal amostrado. Tá? Ou seja, você só consegue fazer uma análise do sinal, ou seja, digitalizar ele, depois analisar e reconstruir ele também da forma perfeita, se você tiver uma frequência de amostragem, tem que ser maior do que o dobro da frequência contida no sinal amostrado. Ou esse termo contida pode ser substituído pela frequência que você quer analisar, né? O máximo da frequência que você quer analisar. Então, se você quer analisar só até a terceira harmônica, você só quer reconstruir o sinal até a terceira harmônica, 180 Hz, né? A frequência de amostragem que você tem que ter no teu medidor para conseguir analisar bem essa terceira harmônica, conseguir amostrar e depois remontar, ela tem que ser duas vezes 180 Hz. Ela vai ter que ser 360 Hz, né? Ou 360 amostras por segundo, tá? E aí vai. Entendeu? Se eu não me engano, a ANEEL exige que os medidores leiam até a harmônica 40, né? 40 vezes 60 vai dar 2.400 Hz, né? Então o medidor
que consiga analisar até essa frequência, né, até a 40ª harmônica, ele tem que ter uma frequência de amostragem no mínimo o dobro. Ele vai ter que ter 4.800, tem que ter em torno de 5.000 amostras por segundo. Tá? Tem que ter essa capacidade. Aí ele vai conseguir analisar até a harmônica 40. Vai ser construir e desconstruir o sinal até a harmônica 40. Tá? Então isso aqui é o teorema básico, uma das características básicas que você tem que olhar no medidor de harmônica, medidor que você vai usar para qualidade de energia, para medir harmônica, é a frequência de amostragem. Olha lá no manual dele. Ele é 5.000 amostras por segundo. Beleza, já está dentro do que pelo menos do que a ANEEL exige. Né? Se for mais, se for outra amostragem é melhor. Ali 5.000, você divide por 2, dá 2.400, você sabe que até a harmônica 41 ele vai poder analisar corretamente, com perfeição. Né? Então isso é aqui um exemplozinho. Menor taxa de amostragem vai apresentar a frequência de até 25ª, pode ser que vocês fazem brincando. Né? 25 vezes 60 dá quanto? 25 vezes 60 dá 1.500, né? 5 vezes 60 dá 1.500, 1.500 Hz. Um equipamento para poder medir até essa frequência teria que ser 2 vezes isso aí, que vai dar 3.000, né? 3.000 amostras por segundo. Beleza. Então é isso. Teorema de Shannon-Nikes. Muito importante você ver essa característica no equipamento. O que mais? A resolução da conversão analógica digital. Vocês viram lá naqueles deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui a gente estava falando agora da frequência de amostragem, era dessa parte aqui do circuito de amostragem. Né? Agora a gente vai olhar dessa parte, conversão analógica digital e digital analógico. Né? Aí esses rapazes, eles têm que ter a resolução, define a largura do passo ou intervalo de medição que o conversor pode produzir para uma faixa de valores analógicos, normalmente expressa em bits. Tá? É ele que vai dizer, assim, quando você... Uma coisa é a amostragem, outra coisa é a precisão que você tem aqui quando você está... quando você vai fazer uma conversão analógico digital, você vai estar convertendo amplitudes, né, em um número lá binário. Né? Então, quem vai dar essa precisão, essa capacidade, é o número de bits. Né? Número de bits. Então, um conversor de 12 bits ele vai ter um número de passos discreto de 2 elevado a 12 níveis. Quer dizer, ele vai ter 4.096 níveis. Tá? Então, um conversor de 12 bits, ele vai estar quebrando essas amplitudezinhas aqui da onda que ele está medindo em 4.096 dígitos. Tá? Então, a resolução dele, que é volts por código, quer dizer, quantos voltzinhos vai estar, tamanho de volts que cada código aqui vai... Cada amplitude dessa vai ser convertida no código. Né? Então, a resolução volts por código é dada por... Você precisa da faixa de tensão de fundo de escala, quer dizer, o que você está medindo, né? Está medindo 10 volts, 200 volts, 500 volts, entendeu? Dividido pela essa quantidade de níveis, né? Quantidade de níveis. Então aqui é 2 elevado ao número de bits, que vai ser... Aí você vai ter a relação volts por código. Tá? Aí isso aí também é uma característica da qualidade do teu equipamento de medição. Tá aqui, ó. Que um conversor AD de 2 bits, né? Que é na figura A. Você vai estar dividindo aqui essa forma de onda de tensão aqui. Você vai ter aqui 2 bits, né? 4 códigos binários aqui para representar cada amplitude de tensão. Tá? Já um de 3 bits vai ter aqui, ó, 8 níveis. Então, se você tem 12 bits, você vai ter uma precisão muito maior na tua forma na tua conversão analógica digital.
Aqui ele diz para você calcular a faixa de medição de fundo de escala de 0 a 10 volts, a resolução do conversor é de 12 bits, qual a resolução em volt por código? Você vai ter que falar 10 volts dividido por 2 elevado a 12, você vai ter um valorzinho lá de volts por código. O que mais? Incerteza. Tá? Incerteza. Tá? Todo resultado de qualquer medição é estimativa do valor real que está sendo medido. A incerteza é uma indicação qualitativa da qualidade do resultado. Tá? Depende do equipamento de medição, depende de calibração, software, parametrização, interferência, método de medição, onde é que você está olhando, entendeu? Perícia do operador, tá entendendo? Você está olhando direito, somente naqueles medições que eram mais antigas, né? Medição digital nem tanto, né? Aquela medição por ponteiro, né? Mas depende da umidade, temperatura, pressão, tá? O cara que faz medições mesmo com precisão, ele tem que saber tudo isso. E todas essas informações estão lá no manual. Tá? Qual é a precisão dele? Tantos por cento. Ali ele está dizendo a incerteza. Né? Certeza é precisão e exatidão. Está dizendo que. E para onde foi feita as medições dele? Qual foi a temperatura padrão? Foi para 25 graus. Qual é o aumento desse erro com a temperatura? Esses dados estão lá no equipamento. Cara. Vou ver se eu trago até um manual para mostrar para vocês. Tá? Então essa é a incerteza. Isso está lá no indicadorzinho chamado precisão. Está lá no teu equipamento também. Isso, quando você vai comprar um equipamento, você tem que olhar aquela precisão ali. De repente o equipamento tem várias características boas, mas se a precisão não for boa, né, você vai estar pondo em questionamento a tua medição. Aí depois tem a janela de integração, né? Como é que você vai dar o teu resultado final, né? Você está lá medindo, sei lá, você fez a medição de tensão, você precisa integralizar ela num determinado intervalo, tá? Pode ser um intervalo de 3 segundos, um intervalo de 10 minutos, de 2 horas, ou é um intervalozinho de meio ciclo ou um ciclo, né? Aí é isso aqui, essa janela de integralização que vai dar isso. O número de amostras obtidas é integralizada para uma janela de tempo que considera a periodicidade do sinal em regime permanente. Tá? Então, a largura mais comum são meio ciclo ou um ciclo. Para sinais de variações ou 10 a 12 ciclos. Para fenômeno em sistema de potência de 50 a 60 Hz. Quer dizer, a gente trabalha com 50 a 60 Hz. Uma janelazinha de 12 ciclos tá bom. Você pega 12 ciclos, faz a integralização, você tem a média, o valor de tensão daqueles ciclos. Tá? Para quem está com coisa mais que tem frequências maiores ou variações mais rápidas, você pega um ciclo, meio ciclo. No nosso caso não. Tá? Ou seja, para a IEC pede janela de 200 milissegundos, dá 10 a 12 ciclos. Tá? Aí você vai agregar os seus registros, você pode agregar em ANEL, pede medições de, se não me engano, de 3 minutos, né, para tensão regime permanente. Para VTCD, eu não tenho certeza, eu posso checar isso. 3 segundos, 10 minutos, 1 hora. Aquela média que eles fazem lá, daqueles 1008 medições de tensão para verificar se ela está adequada, né? Ela pega intervalo de 10 minutos. Tá? 10 minutos. Tá? O 3 minutos é para aquelas durações de interrupção. Bom, então isso aí é importante. Tá? Aí, o que as normas dizem, né? A norma IEC, ela tem medidor de classe A e classe S. O medidor da classe A precisa medir até a 50ª ordem. Aqui você tira a amostragem. A incerteza, 5%. A amostragem, né? 2.560 pontos para 10 ciclos, né? Ou 3.000 para 60 Hz. Tá? E a classe S, que aqui a ANEEL usa, né? Para medir até a 40ª ordem. Tá? E a incerteza é a mesma. Tá? E as amostragens são a mesma. Então, isso aqui são os limites definidos por norma. Tá?
para aparelho de medição. Então isso aí é uma coisa que vocês têm que olhar. A norma ANEEL, ela pede instrumento de medição classe A ou S, né? Mas pede precisão de mais ou menos 1% na leitura. Você tem que ter uma precisão boa. Tá? E a janela compreenderá uma sequência de 12 ciclos a 15 ciclos. Tá? Mais ou menos aquilo já. E o conversor AD de 12 bits. Tá? E harmônico até a 40 ordens. Então isso aqui que você que vai comprar um medidor e quer fazer as medições com a mesma característica que a ANEEL faz, você tem que ter um medidor com essas características. Conversor AD, 12 bits, 5.000, até a 40 ordens, a gente fez ali a cálculo antes, 5.000 amostras por segundo mínimo, precisão de 1%. Tá? Isso tudo você tem que ir lá no manual e olhar e ver se está compatível, tá? com esses dados, senão ele não vai se enquadrar, não vai dar a medição do jeito que a ANEEL exige, e aí você não vai ser qualificado, tua medição não vai estar qualificada para calcular aqueles indicadores que a ANEEL estabelece, e aí você vai perder a chance de questionar a distribuidora ou de dizer que ela não está obedecendo às normas, tá? Simplesmente porque o teu medidor não estava compatível com o que se espera dele. Tá? Então isso é uma coisa importante para você ter em mente. Tá? Isso aqui eu não vou falar não. Já foi. Tá? Eu vou ver se na próxima... Bom, tiramos dúvidas aí, né? E próxima aula a gente dá uma adiantada. E eu vou ver se eu consigo começar o tal do filtro harmônico na próxima aula. Se vocês tiverem interesse, a gente vai tentar resolver aquele questãozinho lá do fator de potência real, né? Aí a gente fica na mão de vocês. Dúvidas? Querem falar alguma coisa? Falei pra... Hein? Falei pra caramba, falo rápido, agora não dá nem pra dar aquelas paradas no meio da aula, porque eu tô aqui sozinho, só olhando pra televisão. Na aula a gente conversa mais. Sim, rapaz, aí é que tá. Eu esqueci de dizer, ó, gente. Vamos lá, vocês estão aí. Vão no chat e bote o presente aí. O Jorge já fez, todo mundo. É um pedido lá da coordenação que eu esqueci, ainda bem que o Darcy lembrou. Bote aí no chat, todo mundo escreve presente. Quem tá aí, presente, presente. Isso não vai ter nenhum efeito assim pra tirar o percentual de presença de vocês, não. É só pra a coordenação ter essa informação, sabe? Ele não tem assim nenhum efeito que vá diminuir sei lá, o percentual de presença de vocês, né? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu estou encerrando aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, qualquer dúvida aí nas notas, me procurem aí, certo? No WhatsApp, em algum lugar, no Torpedo, porque acho que amanhã, no mais tardar depois, eu estou botando oficialmente lá. Ok? Tá bom, pessoal. Até quarta-feira. Tudo de bom aí. Bom estudo aí. Boa noite. Tchau.